Olá, tudo bem? Vejo que temos pessoas se conectando. Oi, Sônia, Diego, bem-vindos à nossa live. Olá, Daisy. Vânia, tudo bem? Oi, Kátia. Já temos aí Sabrine, Elaine. Olá, pessoal, tudo bem? Obrigado por se conectarem hoje. Vou dar mais aí alguns segundos para o pessoal conseguir se conectar e aí a gente inicia o nosso bate-papo. Oi, Sônia. Temos a Sônia conosco, RH da AG Trans, São Paulo. Olá, Denise, Rosana. Acho que já deu aí alguns minutinhos para todo mundo ir se conectando. Bem-vindo à nossa live hoje. Obrigada, BRH Brasil, pelo convite. É sempre bom me conectar de novo com a minha terra, com o meu país. Muito legal estar aqui com vocês hoje. Obrigada mais uma vez pelo convite e um prazer me conectar com todos vocês que estão nessa live hoje. Eu acho que se a gente puder passar os próximos 30 minutos tendo mais um diálogo do que um monólogo, seria muito legal. Eu vou tentar captar as perguntas aqui no chat, passa rápido e some, então se eu não captar alguma pergunta, por favor, simplesmente refaça, não tem problema algum, eu vou fazer o meu melhor para captá-las. Nos próximos 30 minutos, a ideia realmente é compartilhar com vocês um pouco das conversas que eu tenho diariamente com o CEO de empresas e principalmente com executivos de RH, mas também compartilhar um pouco da minha experiência como executiva responsável por 2.000 pessoas ou funcionários espalhados por toda a Europa, Oriente Médio e África. E por que não também da experiência das 250 mil pessoas que a gente atende somente na minha região anualmente e como é que a gente está vivendo o atual contexto. E claro também como filha, mãe, esposa e ser humano vivendo uma pandemia, que é de fato uma situação extraordinária ou como os jornais em inglês têm usado, sem precedentes, né? Antes de mergulharmos então em alguns dos assuntos que eu gostaria de compartilhar com vocês, uma rápida apresentação. Atualmente eu trabalho por uma consultoria global de gestão e transição de carreira, a LHH, que inclusive tem presença em diversas cidades brasileiras. Meu nome é Caroline Pfeiffer Marinho, sou brasileira com muito orgulho, casada com Fábio Baiano e tenho 3 filhos, o Bernardo de 9 anos, a Rafaela e a Manuela que tem 6 anos de idade. E nós vivemos aqui na Suíça desde 2015, quando eu me mudei por uma proposta de emprego da LHH, a empresa em que eu trabalho. Eu sou absolutamente apaixonada por transformar o mundo do trabalho. Eu costumo dizer que as igrejas e museus estão cheias de pinturas e quadros de paraíso, onde está todo mundo deitado comendo uma uva ou fazendo qualquer outra coisa que não seja trabalho. E no outro oposto, a gente está cheio também de pinturas e quadros do inferno, onde as pessoas estão trabalhando. E eu digo que a minha missão empresarial é exatamente pintar um novo quadro onde é possível a gente estar trabalhando sim e feliz e satisfeito. Eu acho que é isso um pouco do trabalho, inclusive, que a LHH faz quando a gente interage com os nossos clientes. Os 3 temas que eu queria abordar hoje com vocês. Número 1, mudança ou transformação, o que é que a gente está vivendo atualmente, né? E qual a diferença de um para o outro. Eu tenho convicção de que a gente pode, através dessa pandemia que já custa e custará vidas humanas, lamentavelmente, a gente pode usar isso como oportunidade para transformar a sociedade, governos, países, empresas e a nós mesmos individualmente. Eu acho que é de fato um momento único e se a gente não deve comparar momentos históricos, mas se a gente imagina que a humanidade aprendeu sim com a Segunda Guerra Mundial, que foi
evento importante, histórico. A minha geração talvez tenha a oportunidade agora de aprender com uma pandemia, que é algo novo para todos nós, e transformarmos para melhor. O segundo é o desafio da mão de obra. Em 2019, muitas das nossas conversas giravam exatamente em torno da escassez de mão de obra e como superar ou criar uma ponte para uma força de para uma mão de obra adequada. E eu acho que a atual crise, o Covid-19, veio para reforçar essa discussão, e eu vou entrar um pouco em detalhes do como talvez a conversa mudou, mas o conteúdo intrínseco é o mesmo. E por fim, talvez compartilhar um pouco do que eu tenho visto, qual é o modelo de auxílio de governos em diversos países europeus dos quais eu estou mais próxima. E longe de mim ser uma profissional da saúde ou cientista política, mas eu vivo esses modelos de governo e de auxílio, especialmente, e eu consigo relatar um pouco qual é o impacto que isso tem na vida organizacional. Então, vamos lá. Mudança ou transformação, né? Em final de 2008, a LHH lançou na época um estudo falando sobre os imperativos e aceleradores da transformação. Curiosamente, naquela época se falava o tempo todo, era a buzzwords do momento, né? Transformação, negócios precisavam transformar, lideranças precisavam se transformar, tudo precisava transformar. Inclusive, naquela época, eu lembro que a KPMG lançou o CEO Outlook deles, dizendo que 74% dos CEOs estavam tentando ser disruptores de seus próprios segmentos, né? E na mesma época, a McKinsey dizia que 70% das transformações fracassavam, né? Quando a gente lembra de 2018, 2019, que parece quase que uma eternidade, né, atualmente, e foi apenas ontem, essas transformações elas eram muito dirigidas e como reação de novas tecnologias digitais, de concorrentes não tradicionais, né? Grandes empresas com medo daquele concorrente que ia ameaçar sua existência enquanto empresa, o aumento de pressão regulatória, escassez de mão de obra, mudanças demográficas grandes acontecendo no mundo. E a transformação ela se tornava algo necessário para as empresas continuarem crescendo e serem bem-sucedidas. Mas isso tudo acontecia num contexto em que, de uma maneira geral, a gente pode dizer que era um contexto positivo. Embora já houvesse um ou outro sinal de uma possível recessão, ainda assim existia um otimismo de crescimento e de prosperar nos negócios. E aí chega a Covid-19 para mudar a nossa realidade, né? E impõe a necessidade, o que talvez há 12 meses atrás era uma opção de transformação, hoje é uma necessidade ou uma oportunidade de acelerar essa transformação social, essa transformação empresarial ou individual, né? Então, vamos falar um pouquinho qual é a diferença. O que é mudança e o que é transformação, né? Quando a gente fala de mudança, a gente fala de alteração ou substituição de uma pessoa, coisa, processo por outra, né? Então, eu mudo de um endereço para outro, eu troco uma coisa pela outra. Se a gente pensa no coronavírus, eu mudei o meu local de trabalho, eu saí do meu escritório e tive que vir para dentro de casa. Isso é uma mudança que foi imposta, inclusive, não foi nem voluntária, né? Para muitas empresas nas quais o staff de escritório foi para home office devido à quarentena. Então, a mudança, ela tem um começo e tem um fim. A pandemia, não sabemos quando é o fim, mas essa mudança de local de trabalho foi um processo com começo, meio e fim, e agora estamos instalados em casa, né? Ele tem a mudança tem um resultado claramente definido e normalmente corrige ou reage, corrige algo do passado ou reage a algo que lhe é imposto, né? Curiosamente, quando a gente conversa com os nossos clientes hoje em dia, eles dizem, né, esse primeiro processo de mudança devido ao Covid foi melhor do que a gente esperava. A gente conseguiu transferir de escritório para dentro de casa mais rápido e mais bem sucedido do que a gente esperava.
Inclusive, antes desta mudança ocorrer, haviam debates e discussões se home office seria possível, né? Em alguns contextos, a questão era, será que a regulação trabalhista permite que o meu funcionário trabalhe em casa? Qual é a implicação trabalhista do funcionário trabalhar em casa? Em outros contextos, os líderes diziam, mas se existe esse preconceito, se meu funcionário está em casa, ele vai trabalhar menos do que dentro do escritório, ele não vai ser tão produtivo, né? Então, todos esses debates que eram barreiras a uma mudança foram rapidamente superados quando existia um imperativo que falava, é agora, não tem mais como debater, não tem mais como esperar. E as empresas, de uma maneira geral, pelo menos do que eu ouço no contexto em que eu vivo, com as empresas com que eu trabalho, aconteceu muito rápido. Então, mudança é troca, né? É alteração, com começo, meio e fim claramente definidos, com resultado claramente definido. Agora, e a transformação? Quando a gente fala de transformação, é qualquer tipo de alteração ou modificação que dá uma nova forma a alguma coisa. Então, como a metamorfose da borboleta, de taturana para borboleta, né? É uma transformação radical e um processo de desenvolvimento que resulta numa forma ou numa estrutura completamente diferente. Então, não é uma troca, mas sim um desenvolvimento para algo completamente diferente e esperamos nós melhor, né? A intenção, pelo menos, sempre é essa. Qual é a grande questão da transformação? O planejamento é muito mais difícil. No caso da transformação, o grau de incerteza, de ambiguidade e de complexidade é muito maior. Principalmente porque essa é um desenvolvimento radical daquilo que eu sou e daquilo que eu vou ser, né? E porque aquilo que eu vou ser não está claramente definido hoje. Então, na transformação, a incerteza sobre o resultado final é muito grande, né? É preciso abraçar a disrupção no sentido de abandonar o que eu sou hoje para me transformar naquilo que eu quero ser no futuro, para criar esse novo normal, né? No momento se fala muito em qual é o new normal após a pandemia, né? Então, esse resultado final, ele não é de antemão claramente definido. O bom da transformação é que ela não está focada em corrigir algo do passado ou fazer uma troca, em sim e criar o futuro. Eu acho que é aí que está a grande oportunidade da transformação. E quando a gente fez o estudo em 2018, e claro, no nosso contexto, olhando muito para o ambiente organizacional, nós identificamos 3 dimensões que são críticas ou que são comuns entre as empresas com uma transformação bem sucedida. A primeira delas era fechar a lacuna entre estratégia e execução. Né? Então, a transformação em si, ela traz muita incerteza, ela traz ambiguidade, ela traz complexidade. E aí, você executar aquilo que a jornada em que você está embarcando se torna mais difícil ainda. E a gente identificou que as empresas que estavam preocupadas em, de fato, fechar a lacuna entre a estrutura organizacional, as pessoas que eu preciso, e para mover de estratégia para execução, realmente, que tinham essa preocupação consciente, eram mais bem-sucedidas. A segunda questão dizia respeito ao compromisso individual. Então, quando a gente fala de transformação, normalmente é uma maratona, né? Não é um sprint rápido, e é uma jornada na qual nós embarcamos juntos e não sabemos exatamente para onde ela é. Então, você engajar a sua equipe dentro desse contexto se torna mais importante ainda do que numa mudança que tem um começo, meio, fim e resultado claramente definido. E a terceira dimensão é a mudança rápida de mentalidade e habilidade da sua força de trabalho. Então, aquelas empresas que tinham a preocupação de efetivamente entender qual é a mentalidade que eu preciso, né, qual é o mindset que eu preciso e quais são as competências que eu preciso, essas sim tinham maiores chances de sucesso. Eu acho que o brasileiro em si, ele já sai na largada com
com uma vantagem aí, porque mudança rápida de mentalidade e habilidade, de mindset, eu acho que é inerente à nossa cultura, dado o país que a gente vive, os desafios que nós temos, né? Então, como se diz em bom português, se vira nos 30, ou se vira que você não nasceu quadrado. Eu acho que até essas expressões populares descrevem bem o quão o brasileiro é aberto a realmente se virar nos 30, né? O que ajuda muito na transformação. Que, claro, depois tem que ser sustentada para realmente se configurar como uma transformação de sucesso. Não dá para abandonar a taturana lá no meio do casulo, no meio do processo. Tem que sair a borboleta no final. E uma questão interessante e quando você ouve essas três dimensões que a gente identificou como críticas de sucesso, todas elas estão relacionadas ao RH, porque todas elas estão relacionadas ao ser humano. Então, não é na tecnologia que as transformações falham, né? A tecnologia hoje, ela, em maior ou menor grau, ela é muito facilmente acessível, do ponto de vista da estratégia, ela pode ser comprada, você pode formar parcerias, enfim, existem vários mecanismos, mas a dimensão humana é a crítica durante a transformação. E aí, quando a gente fala das empresas em transformação, qual que é a dinâmica? Né? E vamos pensar um pouco também o que isso traz de reflexão para o momento atual. Quando a gente fala de transformação, a gente fala que uma empresa ela opera com duas velocidades simultâneas. A gente brinca que tem duas velocidades no sentido de você tem que garantir o seu negócio atual, né, o seu core business, o seu principal negócio hoje, e ao mesmo tempo você tem que acelerar e criar o seu negócio futuro, que requer uma mentalidade e competências diferentes. Então, como é que eu faço isso em paralelo, né? Agora no Covid a gente ouve muito RH falando, poxa, a gente está jogando na defensiva ou na ofensiva, né? A gente está preocupado em cortar custo, em criar eficiências imediatas de curto prazo, ou a gente está realmente pensando no futuro, quais são as novas áreas de negócio, como é que a gente vai sair dessa, o que a gente vai precisar quando sair dessa. E não adianta ser um ou outro, né? Se eu só opero na defensiva, eu brinco que é um pouco de estratégia salame. Cada dia você corta uma fatia até acabar o salame, né? Agora você tem que também pensar exatamente nessa recuperação, nessa criação do futuro em quem você quer como empresa ou como profissional ser no futuro. Então é os dois, e uma coisa que mudou muito na gestão de pessoas e de empresas é que talvez no passado você pudesse fazer isso sequencialmente, né? Então você entrava em ciclos de reestruturação, em que você cortava custo, criava eficiências e depois você entrava num ciclo de crescimento. Então você tinha quase que um U, e hoje em dia é meio que um X, né? O negócio... Você tem todo o esforço que a gente chama de curva da dor, né? O pain curve, onde você tem as decisões difíceis a tomar e, simultaneamente, você tem que desenvolver o seu negócio para o futuro, né? Então, ofensiva e defensiva igualmente. E como eu disse, né? A transformação hoje, ela é crítica de negócio e ela é negócio de RH, né? O profissional de RH ele é muito protagonista do sucesso ou fracasso de uma transformação. Inclusive, houve um recente artigo publicado na Economist, se eu não me engano, que falava que durante o Covid, quem vai quebrar ou fazer uma empresa suceder é o RH, né? É um artigo interessante, inclusive, a respeito disso. Então, quando a gente fala da questão da mudança de mentalidade e de competência para transformação, se transformação é assunto número 1 na agenda do CEO e mentalidade e habilidade e competência é chave, o que isso significa dentro do RH? Eu acho que aí estão boa parte das conversas que aconteceram em 2019, quando se falava de escassez de mão de obra, quando se falava de skills gap. Isso não mudou com Covid-19. Claro que se fala em redução de força de trabalho, de mão de obra, mas a escassez da mão de obra adequada continua igual, né? Então não é uma questão de volume, e sim uma questão do talento e da mão de obra certa.
Né? E aí, qual que é eu acho que o grande tema do RH atualmente é entender e saber diagnosticar qual é a mão de obra que eu preciso para segurar o meu negócio atual, qual é a mão de obra que eu vou precisar daqui a 3, 5 anos, e talvez 5 anos até longo, mas daqui a 3 anos, e como é que eu fecho esse gap. Um pensamento que tem surgido e está cada vez mais forte é você mudar do pensamento de uma mão de obra substituível, né, para uma mão de obra renovável, né? Eu acho que em inglês até soa bacana que a gente fala de uma mão de obra replaceable to renewable, né? Então, de uma que você substitui para uma que você renova. E quando a gente fala de renovação de mão de obra, a gente está falando da sua própria mão de obra, né? Não é trocar, e sim transformar. Como é que ao invés de mudar, né, demitir e readmitir, porque não vai funcionar. Ponto número 1 é muito caro. Ponto número 2, eu sei que o talento que eu preciso também não está lá fora. Né? Então, como é que eu transformo a minha mão de obra atual para que ela seja a certa para o futuro da minha organização? E aí as empresas falam muito da capacidade de usar a inteligência artificial, principalmente no diagnóstico daquilo que eu tenho hoje e do que eu vou precisar no futuro, de usar análise de dados e de fato fazer um bom planejamento e um plano de ação para fechar esse gap de competência e em vislumbrar soluções criativas para sua mão de obra, né? Então agora no Covid, por exemplo, quando a gente fala, mas muitos empregos estão correndo risco de serem eliminados. Sim, é verdade. Ao mesmo tempo, as empresas elas estão muito preocupadas em reter esses talentos que elas não sabem se elas vão precisar ou não no futuro próximo, mas que elas sabem que vai ser difícil uma existência empresarial sem essas pessoas, né? Então, por exemplo, atualmente na Alemanha, a gente tem alguns projetos em andamento nos quais empresas aéreas, clientes nossos, que obviamente não precisam da atual força de trabalho delas, emprestam essa força de trabalho para empresas de vendas online, né? E aí o que a gente consegue com inteligência artificial, com tecnologia, a gente consegue fazer um matching dessa mão de obra, a gente consegue gerir carreira e perguntar o que você quer, né? Porque quando a gente fala de mão de obra, a gente não está falando de uma máquina que você tira de A e bota em B, né? E sim, você tem que mobilizar e motivar essa pessoa para temporariamente trabalhar numa outra empresa. Mas a gente atualmente, então, adormece o contrato de trabalho no atual empregador, e é literalmente essa expressão, esse contrato ficar adormecido. Essa pessoa tem um contrato temporário numa outra, e quando esse trabalho temporário cessar, ela volta para aquela empresa. Mas isso requer uma transformação sobre como a gente pensa sobre recursos humanos também, né? Como os profissionais interagem entre si nas empresas, como a gente pensa sobre isso é o meu funcionário ou isso é uma competência disponível num determinado mercado, né? Então, a questão da mudança e transformação, a questão da escassez de mão de obra e, por fim, o que os governos estão fazendo, né? E aqui só compartilhando um pouco do que eu tenho experienciado e até porque eu acho que essa é um debate quente, mas na Europa, basicamente, o que se tem feito são programas de auxílio que protegem o emprego e não necessariamente a empresa, né? Então, na maioria das vezes, a gente está falando de programas de auxílio em que eu reduzo o meu tempo de trabalho, a minha carga horária, e a empresa, por consequência, não paga essa parcela do meu salário, que é paga em maior ou menor grau pelo governo, né? Eu acho, e aí depende um pouco do país, né? Sendo que uma coisa que eu achei bastante interessante é que na maioria dos países, França, Alemanha, Suíça, é exatamente isso que está acontecendo. Eu reduzo a minha carga de trabalho, minha carga horária, a empresa não paga essa parcela, o governo recompõe uma parte disso. Na Holanda, o approach é um pouco diferente. Lá eles falaram, não, na realidade eu não quero que você reduza a sua carga horária. Então, você, empresa, comprova que você perdeu mais do que 20% do seu faturamento comparado ao ano anterior e ao período anterior, e eu subsidio essa perda que você teve.
só que você não vai reduzir a sua força de trabalho temporariamente. Por quê? Porque se você fizer isso, talvez eu vá frear a economia mais do que eu deveria, que é o que está acontecendo em outros países onde o auxílio é tão generoso que as empresas correram para ter acesso ao auxílio e reduziram mais do que o necessário. E com isso, na realidade, você cria um efeito contrário daquilo que você queria. Você queria proteger emprego, mas você freou toda a produção mais do que necessitaria apenas para ter acesso ao auxílio, né? Então, eu acho que tá aí uma questão que governos precisam pensar bem quais são as consequências não intencionadas, né? As unintentional consequences. Realmente o resultado não intencional de determinadas medidas que são muito boas num primeiro momento. A gente tem mais 5 minutos aqui na live, seria muito bacana receber perguntas e coisas que vocês acham que de repente seria curioso ou interessante saber, né? Então, se tiverem perguntas, por favor. Eu vejo aqui um comentário, o cerne da questão por quanto tempo o governo pode subsidiar os empregos. Exatamente, concordo 100%. Até onde, mesmo em país desenvolvido e país rico, até onde vai a capacidade de, literalmente, de bancar isso, né? Então, essa inclusive é uma temática que já está nos jornais. Eu acho que a gente, por exemplo, na Suíça, onde eu moro, a gente passou por uma fase que claramente o objetivo número 1 e único era a saúde e a vida das pessoas, mas o debate já faz uma semana mais ou menos passou, ok, como é que a gente garante não apenas a saúde, mas a viabilidade econômica das pessoas, e que eu acho que num país como o Brasil é quase que mais importante, né? Quando os meus colegas aqui na Europa perguntam sobre o Brasil, e eu moro num país atualmente de 8 milhões de habitantes, eu falo, olha, o Brasil não tem problema nenhum em resolver o problema de 8 milhões de pessoas, eu acho que a dificuldade está em resolver o problema de 210 milhões de pessoas, né? Temos uma pergunta aqui, o que você acha que muda na reabertura das empresas? Bom, o que a gente tem ouvido na realidade, códigos comportamentais que atendam a confiança das pessoas. Sim, né, a gente estava até discutindo outro dia no nosso comitê executivo, já existem conversas sobre, será que quando a gente sair disso a gente vai ter um cargo novo sobre limpeza e higienização, né? É o dever da empresa fornecer máscara e luva apenas para funcionários ou também para clientes, né? Eu acho que no nosso caso, a gente recebe muito pessoas dentro do nosso escritório para palestras, workshops, atendimentos individuais. Então, a gente já se pergunta, será que a gente tem que diminuir o número de pessoas? Será que as pessoas vão se sentir confortáveis em estar num ambiente com 20 pessoas, né? Do ponto de vista de desenvolvimento e treinamento, desenvolvimento de talentos, eu tenho absoluta convicção de que quando a gente voltar, os programas vão mudar. E vão mudar para melhor, porque a gente já tinha muita discussão com o RH, como é que a gente tem um aprendizado mais sustentável no sentido de ter micro-unidades de aprendizado e não necessariamente colocar todo mundo dentro de uma sala durante 2, 3 dias, o que é ruim para o negócio e não sustenta aprendizado. Do ponto de vista de treinamento, que é o nosso negócio, eu acho que o impacto vai ser não só no código de conduta, mas também no produto em si, né? No Brasil, como subsidiar sem cometer crime de responsabilidade fiscal? Bom, essa é uma pergunta difícil, até porque eu não sou uma especialista em crime fiscal, então eu tenho dificuldade de responder essa pergunta, mas eu acho que talvez um aprendizado aqui é que uma coisa que a gente viu acontecer é que o debate político ele se tornou muito rápido e ele virou secundário, né, nos países europeus, né? Então, assim, as decisões foram tomadas pelos governos muito rápido, de forma exatamente criar caminhos para as empresas agirem de forma responsável fiscalmente, mas também que atendesse à necessidade imediata. E aí eu acho que todos nós, empresa e governo, podemos aprender a como criar os mecanismos certos e rapidamente, né? Não adianta criar daqui a 2 anos.
Qual a sua sugestão para treinamentos em home office, né? A gente tem visto muita demanda por treinamento, por transformar os programas em modelos virtuais, e a gente faz isso. Agora, transformar um programa em modelo virtual não significa simplesmente pegar o que você tem e botar num webinar, né? O formato é diferente, o tempo de atenção de uma pessoa virtualmente é diferente, e onde a gente vê uma grande aceleração é na demanda por intervenções individuais. Porque uma realidade que tem ocorrido é o seguinte, está todo mundo em casa. Ok, então você consegue pegar a pessoa virtualmente, só que cada um tem uma dinâmica diferente para lidar no momento, com criança em casa com escola fechada, com pais dentro de casa ou não, morando sozinho. Então, não todo mundo vai estar disponível no mesmo horário, né? Então, por exemplo, o coaching individual, ele tem sido muito demandado, porque ele atende uma necessidade específica numa hora específica, né? Investir na saúde mental, prioridade hoje e no futuro, com certeza. Eu acho que na Europa, de uma maneira geral, o tema burnout é pauta diária. E eu acho que o equilíbrio e a saúde mental no futuro vai ser mais importante ainda, né? A gente já percebe, a gente está na nossa 5ª ou 6ª semana de quarentena, eu acho que a gente está uma semana à frente do Brasil em termos de quarentena, o quanto as pessoas foram desafiadas emocionalmente, né? Existiu aquele primeiro momento, vamos nos ajeitar rápido, quase que um movimento eufórico, mas todo mundo cai numa vala e fala, pô, não vai acabar mesmo, né? Eu tenho que me conformar e nem tudo é legal dessa situação. Quais as dicas para trabalho home office para usar melhor o tempo? Disciplina com a agenda, né? Eu acho que a disciplina com a agenda e com os espaços da casa é muito importante. E recontratar com a família, né? Como eu falei no começo, eu sou casada e tenho 3 filhos, então a gente teve que recontratar. Eu tô atenta aqui ao nosso horário, vejo que a gente já tá 2 minutos avançado, mas eu queria agradecer muito a todo mundo que se conectou e as perguntas. Um prazer, como sempre, e como falei no começo, me conectar com a minha pátria e com pessoas que falam minha língua e que entendem aquilo que a gente sente e pensa, e compartilhar com vocês. Super obrigado por se conectarem e espero que a gente se fale em breve e que todos mantenhamos a nossa saúde. Obrigada, BRH, de novo pelo convite, e a gente se fala em breve. Tchau, tchau.